Quem trouxe a Bíblia hoje? Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Vamos estudar a história da Bíblia e aprender com ela, amém? 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos porque, a história é longa. Então a gente vai acompanhando junto nos slides. Mas se você quiser ler a sua Bíblia, deixa reservado no 6:24, porque a gente vai começar por ali e aí a gente vai andar um pouquinho em alguns versículos para acompanhar e entender a história e o que o Senhor quer falar no nosso coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha falar conosco através da palavra dele. Sim, meu Deus, essa é a nossa oração neste momento. Nós queremos, ó Pai, que o nosso coração esteja totalmente focado, centrado em ouvir a Tua palavra, em aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através dela. Que o Senhor, ó Deus, silencie todas as vozes da nossa mente, do nosso coração. Nós queremos colocar o nosso pensamento em Ti, para que o Senhor, ó Pai, traga a nós a verdadeira revelação, que é aquela que vem através da Sua palavra. Nos ensine, Senhor, nos ajude, ó Pai, e que a Tua palavra seja sustento e alimento para todos aqueles, ó Pai, que têm fome e sede de Ti. Nós, meu Deus, pedimos que o Senhor tire todas as escamas dos olhos, todas as ceras dos ouvidos, todos os impedimentos, ó Pai, físicos ou espirituais, para que este momento seja o santo da Tua palavra, seja o momento que o Senhor irá falar aos nossos corações e irá nos fazer, Senhor, ouvir e aprender mais de Ti, pois esse é o nosso desejo, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de um rei, e o nome desse rei é Jorão. Talvez você tenha visto como Jorão ou Jeorão, algumas Bíblias mudam um pouquinho, o nome. Mas ele era um rei ali que viveu na época do profeta Eliseu. Então, se a gente pensar nos milagres mais famosos de Eliseu, a maioria desses milagres aconteceram enquanto este homem, chamado Jorão, era rei. Então a gente sabe que, por
né, com seus próprios olhos o que Deus podia fazer, esse alguém era o rei. Mas não é isso que a Bíblia diz que aconteceu com o rei Jorão. A Bíblia diz, a gente vai ler a partir do versículo 24, né, no capítulo 6. E a Bíblia diz assim, ó: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã era a cidade e a capital da Síria, que era o povo inimigo, né, aonde Ben-Hadad era o rei. Mobilizou todo o seu exército e cercou a Samaria. E o cerco durou tanto tempo e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Então o que aconteceu aqui? Eu preguei no final do ano passado, assim, lá para setembro, outubro, eu preguei o capítulo antes dessa história. E o capítulo antes fala que Deus deu a vitória para o povo de Deus através da profecia de Eliseu, aonde ali o povo foi livre do ataque da Síria sem precisar lutar. Porque quem lembra aqui daquela história, eu não vou ler o capítulo inteiro, né, mas vocês podem ler em casa. É aquela história em que o moço de Eliseu fica apavorado porque o rei da Síria está mandando ali os exércitos para capturar o homem que estava dando as pistas. Porque toda vez que o povo da Síria, o exército da Síria, armava uma emboscada para pegar o povo de Deus, o profeta recebia a direção de Deus para que o povo mudasse de lugar. E aí aquela emboscada, aquela armadilha nunca dava certo. Aí o rei da Síria achou que tinha um informante entre eles, mas não tinha informante, era Deus que revelava para Eliseu aonde tinha uma emboscada, e assim o povo sempre estava sendo liberto, né? Livre daquela situação. Até que ele descobriu que tinha um profeta, que era o profeta que dizia que era para eles mudarem de lugar ali, e eles sempre estavam escapando. E aí o rei da Síria manda o seu exército ir atrás de Eliseu. Quando eles chegam lá, o moço fica apavorado porque vê um exército enorme e eles eram ali só Eliseu e o seu moço. E ali, quando o profeta profetiza, os olhos do moço se abrem. E quando ele tem ali os seus olhos espirituais abertos, existe um exército de Deus espiritual ali com Eliseu e o seu moço, protegendo e guardando eles ali do ataque dos homens da Síria. E ali, quando aquilo acontece, mais um milagre acontece, né? Porque com a profecia de Eliseu, aqueles homens todos ali, que eram o maior número, que eram poderosos, que eram homens de guerra, são cegados por um período, por causa da profecia de Eliseu. Ele pede ao Senhor que eles fiquem cegos, o Senhor permite, e aí eles são levados para o meio de Samaria, que era a cidade ali, né, que o rei Jorão governava, e ali eles, ao invés de serem mortos, eles são alimentados. E o Senhor ali faz com que, através da profecia, novamente eles voltem a ver. E quando eles voltam a enxergar, eles estão ali no lugar onde eles poderiam morrer. Mas ao invés de matá-los, a direção que Eliseu dá ali, com a direção de Deus, é que eles iriam ser alimentados com água, com comida, e eles iam voltar para o Senhor deles para dizer quem foi que fez aquilo, que foi o Deus vivo. Então, o próprio exército da Síria também serviu de testemunha que o poder de Deus estava naquele lugar, e que, de fato, Eliseu era um profeta, né, do Senhor. Mas, algum tempo depois de mais um, né, milagre diante dos seus próprios olhos que o rei Jorão viveu, existiu ali uma outra estratégia. Lá no começo dos 6, o inimigo tem uma estratégia. E a estratégia é montar várias emboscadas e tentar pegar ali o povo de Samaria, né, o povo de Judá, fazer com que eles fossem ali derrotados. E aquilo não dá certo. Só que depois de um tempo, o inimigo muda a estratégia. E qual que foi a estratégia? Montar um cerco. E o que era um cerco? As cidades, elas eram feitas ali, estruturadas no seu centro, e em volta, as cidades, elas eram protegidas por muralhas, né? Os muros da cidade protegiam a cidade. Tinham portas para que as pessoas entrassem e saíssem, mas o território era protegido por muros. E o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele decidiu formar um cerco. Então ele reuniu todo o seu exército, todo o seu poder de fogo, tudo que ele podia ali para atacar o povo de Samaria, e ao invés de montar um ataque ou uma armadilha, o que ele fez foi cercar a cidade. E quando cercou a cidade, tudo parou. Por quê? Cercar a cidade impediu que o comércio acontecesse, que as pessoas que trabalhavam, que traziam os suprimentos da cidade, pudessem trabalhar, e aquilo gerou um colapso dentro da cidade. Eles ficaram ali basicamente presos no seu próprio território. O povo de Samaria passou a ser tão necessário
Só que não é só caro, é também um nível de desespero ali que a fome causou, de tanto tempo que aquele cerco durou, que eles começaram a cometer canibalismo. E aí a Bíblia fala que as mulheres matavam seus filhos para se alimentar da carne deles, de tanto tempo que durou aquilo. E isso também foi, na verdade, o cumprimento de uma profecia lá de Deuteronômio 28, quem lembra? Fala sobre os frutos da obediência e os frutos da desobediência. E um dos frutos da desobediência, que Deus fala lá, é que o povo que fosse infiel a Ele pereceria a ponto de comer a carne da sua própria família. Então olha isso, esse cerco ele não foi uma coisa simples, foi uma coisa planejada ali, bem arquitetada pelo inimigo, e que não fez com que eles precisassem batalhar, mas trouxe uma desgraça tão grande para aquele povo, que talvez muitos deles ali preferissem morrer na guerra do que passar por aquilo que eles estavam passando ali dentro. Era uma coisa muito difícil, era um período ali, onde eles passaram por uma tribulação muito grande, e a Bíblia dá vários detalhes assim de como chegou a uma situação muito extrema. Não era uma fome simples, era algo que uma mãe era capaz de matar o seu próprio filho para não morrer de fome, se alimentar da carne dele. Então, para alguém chegar a esse ponto, a gente pode imaginar como estavam ali o restante da cidade, E enquanto isso, o cerco da Síria estava formado. E aí, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, porque em nenhum momento a Bíblia fala, aqui nessa história, que Eliseu não estava presente. Pelo contrário, Eliseu, que era o homem de Deus, que era a voz de Deus, estava sempre ali. Ele fazia parte daquela cidade, todo mundo sabia onde era a casa dele, ele não mudou de endereço, só que a gente vai perceber como o profeta ele não era acionado pelo rei, mesmo diante de tamanha destruição, mesmo diante de tamanha calamidade ali. E aí o rei, ele vai andar pela cidade. A gente vai ler mais um pouco pra frente, lá a partir do versículo 30, que fala assim, quando o rei ouviu as palavras da mulher, essa mulher aqui, ela parou o rei e pediu ajuda. Aí ele falou, eu não posso fazer muita coisa, porque ele já ali também estava sem recursos. Mas o que essa mulher queria? Ela queria justiça, porque ela e a sua vizinha tinham combinado que um dia ela ia matar o filho dela para elas comerem, e no dia seguinte a vizinha ia matar o filho dela para que elas comessem, e assim elas não iam morrer de fome. Olha isso, o nível desse acordo. Então elas chegaram a um acordo que para não morrer de fome elas iriam sacrificar os seus filhos. Só que aí ela matou o dela. Elas comeram o filho dela, ela e a vizinha, e no dia seguinte chegou a vez da vizinha. O que a vizinha fez? Escondeu o filho. E aí essa mulher estava ali à procura de justiça. Quando ela viu o rei, ela falou, o senhor precisa me ajudar, porque aconteceu assim, assim, aí contou em detalhes o que tinha acontecido, e que agora ela precisava comer, e ela não tinha nem a comida que era o filho da vizinha, e nem o filho dela mais, porque o filho dela tinha sido comido no dia anterior. E, meu Deus, parece uma coisa impossível de se imaginar, Mas a gente imaginar a Bíblia como se ela fosse a realidade, é muito surreal. Você vê uma situação, literalmente, de miséria, a ponto de elas estarem negociando a vida dos filhos, para não morrer de fome. E aí, essa mulher que foi injustiçada, já que não tinha ali o filho da vizinha para comer no dia seguinte, viu o rei e foi pedir ali a justiça para ele. Mas então o que o rei fez? Rasgou as próprias vestes. E como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto ao corpo. E aqui a gente vai falar sobre dois costumes de pessoas que faziam aquilo no período ali de luto, ou no período ali da humilhação perante o Deus vivo. Porque rasgar as vestes, vestir ali o pano de saco, era um simbolismo, era ali um sinal de humilhação perante Deus. E aí quando eu li isso aqui, eu já enchi meu coração de esperança, como se eu não conhecesse a história, Mas aí eu fui lendo, eu falei, nossa, ele fez o que faltava, porque assim, gente, a Bíblia não dá uma relação de anos, mas se você olhar o nível de desespero, se acabou o cereal, se acabou a comida pura, se acabaram os animais puros, se tudo que eles tinham ali era carne uns dos outros para comer, quantos anos eles já não estavam naquela situação? E o profeta estava na cidade, o profeta não estava em outro lugar que não podia ser acessado. Então quando eu vi que ele ficou impactado
Porque se ele rasgou as vestes, se ele colocou o pano de saco, ele vai atrás do profeta e vai clamar pela misericórdia de Deus, porque esse é o primeiro passo, né? Ele rasgou as vestes, ele deu o primeiro passo, ele colocou ali os panos de cinza, o segundo passo. Aí o que ele fez com isso? Então ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Aí não bateu. Aí não bateu o que ele fez com a intenção do coração dele. Porque ele foi ali direcionar a ira, o ódio, a inconformidade que aquela situação gerou no coração dele para buscar a ajuda de Deus através do profeta? Não. Para responsabilizar a Deus matando o profeta, porque era isso que ele queria fazer. Ele disse e prometeu que a cabeça de Eliseu seria retirada dos seus ombros, porque alguém precisaria ser responsabilizado por aquilo. Mas quem era o rei? Joram. E quem era a pessoa que poderia fazer algo a respeito de mudar aquela situação? Ele mesmo, porque ele era o rei. Só que ele pegou tudo aquilo que ele podia fazer e, ao invés de fazer tomar a decisão certa e se comportar da forma como Deus esperaria para ter misericórdia e prover ali um socorro para aquele povo, não. Ele enxergou ali no profeta a pessoa de Deus, alguém que seria ali culpado de toda aquela desgraça, culpado de toda aquela fome, culpado de toda a injustiça que estava acontecendo no meio do povo, quando na verdade Deus não era culpado. Só que é muito difícil a gente esperar um comportamento bom de Joram se a gente olhar de onde ele veio. E aí, quando a gente olha o início da história dele, a gente meio que entende o restante das coisas. Porque o comportamento de um homem que tinha visto com seus próprios olhos tantas coisas que Eliseu já havia feito por causa do poder de Deus, não conseguiu recorrer ao Deus verdadeiro nessa situação. E aí lá no capítulo 3, a gente vai ler aqui, e aí vai mostrar quem era de fato este homem, esse rei. Joram era filho de Acabe e tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Então aqui você entende a raiz do problema. E aí ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele foi menos ruim. A Bíblia não fala que ele foi bom, a Bíblia só fala que ele foi menos ruim. É porque Acabe e Jezabel foram muito ruins. Então se você fizesse um pouquinho menos, já dava para ser melhor que eles. Mas também não dava para ser bom, porque para ser bom ele ia precisar ser totalmente diferente dos seus pais. E aí a Bíblia continua falando que ele derrubou, ele não foi tão ruim, né? Não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e tinha levado Israel a cometer, filho de Nebate tinha levado Israel a cometer, e não se afastou deles. Esses pecados de Jeroboão foram aquilo que deu início à idolatria de Samaria. Depois que Salomão morreu, o reino ali foi dividido em norte e sul. O rei de Judá, que era ali na época de Josafá, era um rei que fazia o que era certo aos olhos do Senhor, que buscava a Deus, que consultava o Senhor e procurava ali obedecer o Senhor nos seus caminhos. E uma das situações que a Bíblia conta, Joram foi até poupado de morrer porque estava na companhia de Josafá, e a misericórdia de Deus na vida desse rei protegeu, né, livrou ele de morrer também. Mas ele não aprendia. Ele via com seus próprios olhos o poder de Deus através de Eliseu, como o reino de Josafá era bom, porque ele fazia o que era certo aos olhos de Deus, mas ele não aprendia. Porque apesar de não ser tão ruim quanto seus pais, ele não deixou os caminhos de Jeroboão. E aqui, Jeroboão, ele foi o primeiro rei de Samaria. O primeiro rei, na divisão ali, né, dos reinos, a governar e colocar a idolatria como parte da cultura de um povo que deveria ter o nome de povo de Deus. Então ele só destruiu um dos templos de Baal, mas eles continuavam adorando os bezerros de ouro, eles continuavam adorando ali as imagens, e como eles tinham ali medo de que o povo de Deus que estava em Samaria
seus 12 anos de reinado para fazer algo diferente do que os seus pais haviam feito, para tentar aprender a ter um verdadeiro relacionamento com Deus, para que a história dele não acabasse da mesma forma que os seus pais. E aqui a gente já vê como Deus ele pode nos ensinar, sabe? A gente precisa aprender que quanto mais rápido nós aprendemos as lições que nós temos a oportunidade diante dos nossos caminhos, menos sofrimento a gente vai virar para o nosso próprio futuro. Porque a gente sempre cresce ouvindo, né, dos mais velhos, que aprender com o erro dos outros é melhor do que aprender com o nosso próprio erro. Mas isso só vira uma verdade na nossa vida quando a gente começa a aprender com os nossos próprios erros, infelizmente. Só que a vida de quem tem essa sanidade, de quem tem esse entendimento, ela não pode ser feita só de aprendizado com erros. Porque em algum determinado momento nós vamos precisar abrir o nosso coração para ter humildade, para reconhecer o erro, para abrir, né, a nossa vida, para dar espaço para que o Senhor faça o que só Ele pode fazer. Eu fiquei muito pensativa sobre como Jorão sabia dar os passos de humildade que ele precisava, porque ele sabia rasgar as vestes, ele sabia colocar os panos de saco. Então ele também tinha, apesar de ter todo o histórico de idolatria dos seus pais, ele também tinha ali dentro dele os ensinamentos de como fazer o que era certo. Mas o que ele precisava então? Ele precisava decidir o que ia vencer na vida dele. Se eram os planos de Deus ou se eram os planos do diabo. Porque ele era uma pessoa que teve ali os dois caminhos apresentados diante dele. E nós temos, durante a nossa vida, dois caminhos diante de nós. E a gente precisa fazer a escolha do caminho que pode nos levar a receber a misericórdia do Senhor. Porque o caminho contrário é o caminho de alguém que vai insistir em erros de pessoas que já cometeram e já deram errado e que vão se arriscar e se lançar para esses erros de novo. Ele tinha ali, na própria família dele, o resultado do que a idolatria podia causar, o que desagradar a Deus podia gerar. Deus tinha colocado o próprio povo dele no começo do capítulo anterior. Com o puro poder de Deus, Deus cegou os inimigos, Deus colocou os inimigos no meio da cidade, Deus permitiu que o inimigo fosse testemunha do poder de Deus, e aquilo deveria ter sido mais forte, deveria ter sido capaz de converter não só o coração da nação, mas o coração do rei, porque era ele quem ditava o ritmo, o espírito do povo. Como rei ali, ele era a pessoa responsável em determinar como seria aquele período. Porque se ele fizesse o que era certo aos olhos do Senhor, os seus 12 anos de reinado seriam 12 anos bons. Mas por fazer o que era mal aos olhos do Senhor, esse tipo de coisa aconteceu. Fome, cerco do inimigo, falta de coisas que eram necessidades básicas. E eu tenho certeza que todo rei é levantado com o objetivo de ter ali glórias no seu nome, no seu histórico. Imagina qual rei iria gostar de ter no seu histórico um período onde ele foi cercado a ponto de as pessoas matarem umas às outras para se alimentar. Isso não era sinal de grandeza, não era sinal de vitória, era sinal de que algo estava errado. E o que estava errado principalmente era a relação deste homem com Deus. A falta de relacionamento dele com Deus estava prejudicando todo o reinado dele, toda a sua nação. Mas ao invés de dar os passos em direção a Deus, ele joga, né, ali, ele centraliza a raiva dele na única pessoa que poderia ajudá-lo a ter contato com Deus, que era o profeta. E aí ele decide matá-lo. E é claro que não era plano de Deus que eles iam morrer a essa altura da história, e não era pelas mãos desse rei que isso iria acontecer, mas infelizmente a gente vê que ele perdeu mais uma das muitas chances que Deus deu. E a gente precisa aprender com isso, sabe? Porque aqui a gente não está falando do povo da Síria, aqui a gente está falando do povo de Samaria, de pessoas que foram chamadas para ser o povo de Deus. E aqui na terça-feira nós aprendemos sobre as batalhas espirituais, né? A pastora pregou. E enquanto eu li essa história, eu fiquei pensando que, assim como naquele reinado, é na nossa vida. A gente precisa estar pronto e preparado, porque o diabo ele nunca vai desistir. O máximo que ele vai fazer é só mudar a estratégia. Então ele tentou atacar de um jeito, preparando ali armadilhas e emboscada, e não deu certo. Sabe o que ele fez? Ele não desistiu. Ele esperou um tempo e aí ele mudou a tática. Aí a nova tática foi o cerco. E aquele cerco, ele fez um grande estrago no meio do povo. Fez com que eles passassem ali a grande necessidade.
diabo muda de estratégia. Porque muitas vezes o diabo vai lutar para querer colocar armadilhas no nosso caminho. Ou às vezes ele vai querer colocar só um desânimo no seu coração, para você não se alimentar com a palavra de Deus, que pode ser o seu sustento. Para que o seu espírito passe fome tanto quanto esse povo. E não tenha ali alimento, não tenha ali o básico, não tenha ali o sustento. E um espírito com fome e com sede, sem o alimento da palavra de Deus, ele é facilmente derrotado. Ele é facilmente destruído. Nós podemos, através do poder da fé, alcançar tudo aquilo que nós louvamos aqui no início. Porque o poder da fé nos faz vencer. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vai ver nessa história como termina a vida de uma pessoa sem fé. Porque lá no começo do capítulo 7, a palavra fala que Eliseu então respondeu. O que aconteceu aqui, resumidamente, é que ele decidiu mandar mensageiros até a casa de Eliseu. E os mensageiros davam esse recado, o recado de que ele seria morto por causa da consequência ali, porque o rei achava que era culpa dele o que estava acontecendo. Mas o profeta já sabia que aqueles mensageiros estavam chegando. Então Deus dá a ele uma profecia, algo que iria mudar a sorte do povo de novo. Olha aí a misericórdia de Deus alcançando aquele povo mesmo quando eles não mereciam. Porque o rei não estava ali se comportando como alguém que estava buscando a misericórdia de Deus. Pelo contrário, ele estava ali jogando a responsabilidade, a sua ira, a sua raiva para matar o profeta. Mas aí, Eliseu lança a palavra que Deus deu a ele. E ele fala assim, ao moço, né? Ao responsável que foi ali em nome do rei. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto um cear de farinha como 2 cear de cevada serão vendidos por 1 ciclo de prata. Então aqui ele está falando de coisas básicas: farinha, cevada, e olha a diferença de preço. O animal impuro lá no começo valia quanto? 80 ciclos. E aqui a palavra de Deus está falando que amanhã, naquela mesma hora, ou seja, em 24 horas, Deus operaria o impossível para mudar a situação daquela cidade. E aí, fala assim, que custariam, né, apenas 1 ciclo de prata. Mas então, o oficial, que foi o homem que foi falar com o profeta em nome do rei, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E Eliseu, porém, o advertiu, dizendo: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E aí a gente vê mais um erro desse rei. Porque ele era a pessoa que não tinha fé, ele foi a pessoa que não deu os passos certos em direção à misericórdia de Deus. E para piorar, ele era um rei que tinha o seu braço apoiado sobre uma pessoa. E essa pessoa era alguém que também não tinha fé. E mesmo sem que eles buscassem a solução, Deus está mostrando diante dos olhos deles, através da profecia de Eliseu, o que ele era capaz de fazer. O que Deus poderia fazer e faria, não daqui um mês, não daqui tantos dias, faria em 24 horas. E aí, ele recebe uma promessa tão poderosa, tão impactante. E o máximo que ele consegue fazer com a sua incredulidade é duvidar de Deus. Será que isso poderia acontecer? É o primeiro pensamento desse oficial. Desse oficial que também não tinha fé. E era o suporte do rei que já não tinha fé. E a Bíblia fala que um cego não pode guiar o outro, porque ambos cairão no abismo. Ele recebe ali uma promessa da provisão de Deus sobre a cidade. E junto com essa promessa, ele recebe ali também uma advertência, que ele veria com seus próprios olhos, mas não comeria nada. Só que aquele homem também era participante da fome, porque ele fazia parte do exército de um rei que estava cercado. Então a fome que assolava a cidade também assolava a vida dele. A diferença é que ele veria o resultado do que Deus era poderoso para fazer, mas ele não comeria daquilo. E a gente já viu isso acontecer tantas vezes na Bíblia, né? Aconteceu com o povo de Deus lá que passou pelo deserto, e muitos deles não entraram na terra prometida, porque a gente precisa tomar cuidado com isso.
a gente precisa tomar o cuidado de que a incredulidade não tenha espaço na nossa vida. Não tem nenhuma forma de nós chegarmos a Deus sem fé. E quando a incredulidade ela entra no coração de um homem, ela é capaz de endurecer a ponto de que ele não acredite em nem nada que Deus poderia fazer, nem nas pequenas coisas, quanto mais nas impossíveis. Foi exatamente esse momento em que o coração desse oficial ali foi encontrado pela profecia. O coração dele foi encontrado cheio de incredulidade. E a gente não está falando de pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. O profeta estava na cidade, nunca saiu dali, e as pessoas não recorriam à única pessoa que poderia interceder por eles diante de Deus. E quando o fizeram para tentar matar, para ameaçar, não para crer no poder de Deus. E nós precisamos aprender com isso, porque nós não estamos falando da história do inimigo. Não é do rei da Síria que nós estamos falando. É do rei de Samaria, do rei de um povo que era chamado povo de Deus, do rei de um povo que era chamado para viver o que Deus tinha para fazer naquela terra. Mas sem fé era impossível que eles pudessem viver aquilo. E como é triste a gente ver Deus lançar profecias e a profecia ela não ser completa. Ela vir ali com uma advertência no final. A advertência de que quem não tem fé não vai viver aquilo que não acreditou. E nós precisamos tomar cuidado, porque a incredulidade ela não muda em nada o que Deus é capaz de fazer. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Quer as pessoas creiam, quer não. Existem muitos ateus no mundo. E algum desses ateus tem o poder de mudar quem Deus é? Não. Mas não crer em Deus só pode mudar uma coisa: é impedir aquele que não crê de viver o que Deus é poderoso para fazer. Então é por isso que nós temos que orar a Deus para converter o nosso coração todos os dias. Porque quando a gente vê a maldade do mundo, quando a gente vê as notícias do jornal, quando a gente vê a maldade humana, a gente perde cada vez mais a fé. A gente perde a fé na humanidade, a gente às vezes começa a achar que o mundo é assim, que as coisas são assim, que nada pode mudar. E isso, na verdade, é uma estratégia do diabo para esfriar o nosso coração, a nossa fé. Porque Deus continua tendo o mesmo poder quando nós cremos ou quando nós não cremos. A diferença é que se nós cremos, esse poder pode mudar a nossa vida. E se nós não cremos, nada pode acontecer. O máximo que pode acontecer é os seus olhos verem, mas você não participar. E já pensou que triste estar nessa posição? Na posição de ver com os seus olhos o que Deus é poderoso para fazer e não ser na sua vida? Você ser testemunha ocular do poder de Deus e isso não ser a sua realidade, ser a realidade do outro. E eu não estou falando aqui de um campo de comparação, de um lugar onde a gente tem que ter inveja pelo que Deus ele faz. Não, a gente não compreende todos os mistérios de Deus. E é diferente aquilo que Deus ele faz na minha vida e faz na sua vida, mas nós precisamos crer que o mesmo Deus que é poderoso para fazer o impossível na vida de alguém, também é poderoso para fazer na nossa. Caso contrário, existe algo, existe um bloqueio, e este bloqueio pode ser a incredulidade. Esse bloqueio pode ser a fé se esfriando por causa da maldade do mundo, por causa dos problemas, por causa das orações que talvez você fez e não vê solução. Mas saiba, Deus é poderoso para mudar a história de uma cidade em 24 horas. Uma cidade em pecado, com um rei incrédulo. Quanto mais Deus pode fazer por seus filhos que creem? Deus pode fazer o impossível, meu amado. Mas o impossível não pode ser parte da realidade de alguém que não tem fé. Então nós precisamos cuidar da nossa fé, alimentar o nosso espírito, para que nós não venhamos a ser como esses mortos de fome dessa cidade em espírito, cheios de saúde física, enquanto o espírito clama e tem fome e sede daquilo que pode fortalecer, alimentar a nossa fé. Olha como é triste a história de um homem que recebeu tamanha profecia, mas ele não ia fazer parte dela, porque ele faltou fé. Então a nossa oração precisa também ser para que a gente creia. Nós precisamos crer, porque a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que nele esperam. Se nós não cremos, nós não podemos fazer parte daquilo que o Senhor pode nos fazer viver. Foi exatamente isso que aconteceu com esse povo.
aquele rei que teve tantas oportunidades de mudar a história ali da sua vida, mas seguiu pelos mesmos erros que os seus pais cometeram. E aí a gente vai continuar, porque essa promessa ela se cumpre. E em 24 horas o Senhor faz o impossível acontecer. E aí a palavra diz assim, lá no 7, de 5 a 7. Olha como Deus agiu para realizar ali a sua profecia. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que diziam uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Então Deus não precisava do exército do povo, Deus não precisava do rei do povo, Deus não precisava nem da fé do oficial, porque Deus é Deus. E da sua maneira o Senhor fez se cumprir a sua palavra. E o que ele fez foi fazer com que os inimigos ali que estavam no cerco, que estavam acampados, ouvissem ali os sons de exércitos, de carros, de cavalos, e pelo som eles temeram e fugiram para salvar as suas vidas. E o desespero foi tanto que tudo que eles tinham, eles deixaram para trás. E tudo que eles deixaram para trás foi capaz de abastecer a cidade inteira. Só que aqui, a Bíblia diz, que eles que se levantaram ali são 4 leprosos que estavam fora da cidade. Mas eram homens que tinham ali lepra, então eles iriam morrer. Só que eles iriam morrer ou da doença ou de fome, porque não tinha comida. E ali eles decidiram entre eles: se for para morrer aqui ou para morrer no meio do exército, vamos tentar pedir comida no meio do exército, porque pode ser que eles tenham misericórdia de nós. Quando eles chegam lá, eles passam ali de homens descartados da cidade a testemunhas do que Deus fez e cumpriu a sua promessa. Porque aí eles voltam correndo para a cidade, contam para o rei que não tem ninguém mais lá, que o acampamento está abandonado e que o exército já fugiu. E ali o rei manda mais 5 cavalos ali, carros de cavalos, para conferir se não tem mais nenhuma ameaça, e de fato vira ali um grande testemunho do poder de Deus, que falou por meio de Eliseu e em 24 horas cumpriu a sua palavra. Foi isso que Deus fez. Só que no cumprimento dessa palavra tem também o cumprimento da advertência. E é assim que termina essa história. Porque termina falando assim lá no 7, 17 a 20. Ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade quem? O oficial em cujo braço tinha se apoiado. Mas quando o povo saiu, ele foi atropelado à porta e morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um cear de farinha como 2 ceares de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou à porta da cidade e ele morreu. Então aqui a gente vê que as promessas do Senhor, elas não falham, elas se cumprem. E nós precisamos crer de todo o nosso coração e orar que o Senhor nos ajude a manter aquilo que nós cremos, porque somente a fé ela é capaz de nos sustentar no momento em que nós somos desafiados a crer. Poucas coisas da vida do homem exigem dele fé como necessidades. Aqui a gente está falando de fome. E só quem já sentiu a sua barriga doer sabe como é difícil enfrentar a fome. E talvez a fome, quando ela alcança o homem, o objetivo dela principal não é só ali fazer com que o homem sinta a sua necessidade física. É talvez também levantar muitos questionamentos do seu coração. Porque a gente prova que nós cremos em Deus não quando as coisas elas são fáceis, não quando as promessas estão se realizando diante dos nossos olhos, mas quando essas promessas exigem
nós fé. Fé para acreditar que Deus é poderoso para operar o impossível, mesmo quando a fome é a realidade. Fé para acreditar que Deus pode mudar uma situação, mesmo quando aos olhos de todos os homens parece impossível. E como eu disse, Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Mas a incredulidade pode ser uma barreira que nos impede de viver esse impossível na nossa vida. Então nós precisamos buscar ter fé. Porque a Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, Jesus nos ensina que nós podemos dizer ao monte que se retire daqui para lá e será feito. Porque a fé, ela é a única coisa capaz de nos ligar ao Deus do impossível. E a Bíblia diz, lá em Hebreus 3, eu quero finalizar com vocês, a Bíblia diz assim, portanto, lá em Hebreus 3, 12, diz assim, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e tenha o coração endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes a nossa fé até o fim, com confiança de que nele, com a mesma confiança que nele depositamos desde o início. É isso que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a colocar no nosso coração. O Senhor aqui Ele nos convida para que o nosso coração não seja perverso e incrédulo. Porque aonde não tem fé, não há como Deus operar. E nós precisamos buscar, como Paulo diz aqui aos Hebreus, que a gente cuide um dos outros, enquanto o dia é hoje, ou seja, enquanto há tempo. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de nós renovarmos a nossa fé naquilo que Deus Ele pode fazer, naquilo que Deus Ele é. Porque o Senhor Ele não poderia operar o impossível se Ele não fosse o verdadeiro Deus. Quantos ali clamavam aos seus altares, aos deuses falsos, e nada acontecia? Mas com uma palavra do profeta, em nome do Deus verdadeiro, a resposta veio. E a resposta veio para que Deus se mostrasse a um povo que era incrédulo. Porque eles precisavam ali enxergar o que Deus podia fazer e passar a crer. Mas o final da história de Jorão diz que ele foi morto, que a descendência de Acabe e Jezabel acabou com ele. Porque foi uma profecia do Senhor, que eles iriam ali, toda aquela linhagem, ser destruída por causa de tamanha maldade, idolatria e tudo aquilo que eles abriam o coração para fazer que desagradava a Deus. Mas nós que ouvimos a palavra, temos aqui a chance de buscar a fé e pedir que o Senhor aumente a nossa fé enquanto é hoje, enquanto é tempo, enquanto é possível, enquanto nós ouvimos. E de ouvir e ouvir, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor Ele faça a vontade dele sobre nós. Porque um coração que não tem fé não pode alcançar o que o Senhor pode fazer. E a palavra termina dizendo isso, né? Que se nós nos mantermos firmes, nós vamos poder ser participantes de Cristo. Então o Senhor Ele nos convida para manter a fé, ou para restaurar a fé, ou para recomeçar na fé. Não importa qual seja o estágio em que você caminha, mas no momento em que você tem a oportunidade de ouvir a palavra, esse é o hoje que o Senhor nos dá. O hoje que pode ser o dia da salvação. O hoje que pode ser o dia onde nós vamos manter a nossa consagração. O hoje é onde nós vamos abrir os nossos olhos para que, mesmo que o diabo mude de estratégia, o nosso coração se mantenha firme como na nossa fé no início. O Senhor quer que a gente não perca a fé no meio do caminho. O diabo pode até mudar a forma de atacar, o diabo pode até tentar de outras maneiras, mas no momento em que nós recebemos do Senhor o poder que Ele nos dá através da fé, o diabo se levanta, mas ele se levantará para cair. Porque nenhuma arma forjada do diabo prosperará contra os filhos do Senhor. Que nós possamos crer e nos levantar e entender que diante dessas batalhas espirituais que nós enfrentamos, a fé, ela é o nosso escudo. A Bíblia diz que a fé, ela é o nosso escudo. E com a fé nós podemos suportar os dardos inflamados do diabo. Então não importa quantas setas o diabo levante contra nós, é mais importante que nós venhamos a reforçar a nossa fé no Senhor, mesmo quando nós não sabemos
o período da promessa, mesmo quando nós não entendemos os motivos, nós precisamos todos os dias colocar no nosso coração o entendimento de que é pela fé que nós temos acesso ao Senhor e a tudo o que Ele pode fazer. O impossível que o homem não pode alcançar, para o Senhor é só uma questão de você crer que Ele é capaz de fazer. E de você buscar não só pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, nós podemos viver a totalidade desse relacionamento. Que é receber a presença de Deus derramada na nossa vida, que é ter ali a presença dEle diariamente nos acompanhando, nos protegendo, nos suprindo, cuidando daquilo que só o Senhor poderia fazer. Não existe nenhum cuidado na sua vida que você poderia fazer tão bem que o Senhor não possa fazer melhor. Então que nós possamos todos os dias, sabe, nos levantar para confiar cada vez menos no poder das nossas mãos e confiar cada vez mais no poder das mãos do Senhor. Porque se Deus pode mudar a história de uma cidade inteira em 24 horas, quanto mais Deus não pode fazer no coração daqueles que creem. Que nós possamos nos levantar como pessoas que têm fé. Vamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, para que assim a gente possa estar à disposição de tudo aquilo que o Senhor quiser realizar sobre as nossas